Olá, amantes do desconhecido. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Véu da Meia-Noite. Hoje temos um relato arrepiante, enviado por uma seguidora do canal. Mas, antes de nos aprofundarmos, já deixe o seu like, inscreva-se e ative o sino para garantir que não perca nenhum conteúdo sombrio como este. Tenha cuidado, pois, ao atravessar o véu, você nunca sabe o que encontrará do outro lado. O relato de hoje é sombrio, misterioso e revela o que pode acontecer quando nos deixamos levar por curiosidades e impulsos que talvez nunca devessem ser alimentados. Feche as janelas, acenda uma vela e se prepare para mergulhar em uma história que vai além do desconhecido. Uma história onde o perigo espreita sob uma forma irresistível e onde as linhas entre realidade e pesadelo se confundem. Respire fundo e acompanhe. A festa de São Bartolomeu. Quem morava nos arredores já conhecia bem aquele nome. Era um dos eventos mais antigos e comentados da região, carregado de tradição, mas também de um certo mistério sombrio. Todos os anos as pessoas se reuniam na cidade vizinha para essa celebração, uma festa que parecia atrair cada vez mais participantes, como se um encanto antigo chamasse todos para aquele lugar. Porém, ao mesmo tempo em que a festa era comentada, muitos a evitavam. Juliana, uma jovem curiosa e independente, já tinha ouvido falar da festa várias vezes, mas sempre que perguntava aos mais velhos o que exatamente fazia aquele evento ser tão especial, as respostas eram vagas e inquietantes. Os olhares das pessoas se perdiam. As vozes baixavam e, frequentemente, o silêncio era a única resposta que ela recebia. Era como se a cidade escondesse um segredo, algo que ninguém se atrevia a contar. Mesmo assim, a curiosidade de Juliana só aumentava. Ela era determinada e teimosa, e aquilo que ninguém lhe contava só servia para alimentar seu desejo de desvendar o mistério. E assim, decidiu que, naquele ano, iria até a festa de São Bartolomeu. Afinal, pensava ela, o que poderia haver de tão terrível numa simples festa? A noite de agosto estava fria e envolta em névoa, mas Juliana estava decidida. Pegou seu casaco, ajustou os cabelos e saiu sozinha, ignorando o incômodo que crescia dentro de si conforme se aproximava da cidade vizinha. Ao chegar, avistou a praça iluminada por luzes amarelas, dispostas de forma rústica, entre árvores antigas, que pareciam observá-la. A atmosfera estava carregada, com um peso difícil de descrever. Era uma mistura de alegria artificial e algo mais, como uma sombra pairando sobre todos. Ao cruzar o limite da praça, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se algo invisível estivesse observando cada passo que dava, um olhar que atravessava sua pele. Assim que entrou, Juliana percebeu que havia algo de profundamente errado ali. Todos dançavam e riam como se estivessem em um transe estranho, como se tivessem sido enfeitiçados por alguma força que ela não conseguia ver. As pessoas se moviam de maneira quase mecânica, como se obedecessem a um ritmo que não vinha da música, mas de uma outra fonte, invisível e implacável. Os sorrisos nos rostos pareciam forçados, os olhos das pessoas estavam distantes, desfocados, como se não enxergassem nada à sua volta. Ela era a única que parecia perceber aquele detalhe sinistro que dava à festa uma atmosfera de pesadelo. Juliana começou a se sentir desconfortável, como se fosse uma espectadora presa em uma realidade distorcida, um lugar onde algo essencialmente errado pairava no ar, mas que apenas ela conseguia sentir. Ela olhou ao redor,
tentando encontrar um ponto seguro em meio ao estranho caos. Mas havia algo mais ali, algo que escapava de qualquer explicação lógica. Tentou afastar esses pensamentos, acreditando que talvez fosse apenas impressão sua, fruto do nervosismo por estar em um lugar desconhecido. Mas, por mais que tentasse, aquela sensação persistia, intensa e sufocante. Foi então que Juliana o viu. Em meio à névoa e à multidão, ele estava lá, como uma figura destacada de todas as outras. Alto, imponente e misterioso, ele exalava uma aura de poder e mistério. Vestido com uma camisa preta que parecia absorver toda a luz ao seu redor, ele estava parado sob a sombra de uma árvore antiga, observando-a com um olhar penetrante que a fez sentir-se vulnerável. Seu rosto era marcante, quase de uma beleza sobrenatural, mas havia algo em seus olhos que perturbava. Um brilho soturno que parecia iluminar a escuridão em volta dele. Juliana sentiu o coração acelerar, não por atração, mas por um instinto de alerta, como se algo muito errado estivesse à sua frente. Ele estendeu a mão sem dizer uma palavra. Era um convite silencioso, mas que carregava uma força irresistível. Juliana, como que atraída por um feitiço, aceitou. Sentiu os dedos frios dele tocarem os seus, e no instante em que suas mãos se uniram, uma onda de frio a envolveu. Era um frio que ia além do físico, algo que penetrava na alma e a deixava com a sensação de estar caminhando para um destino sombrio. Ela tentou recuar, mas já era tarde. Eles começaram a dançar e o tempo parecia ter parado ao redor deles. A música tocava, mas era como se o som estivesse distorcido, quase submerso em um silêncio sobrenatural. Tudo ao redor de Juliana estava borrado, como se o mundo tivesse se tornado um palco para eles dois, e todos os outros tivessem desaparecido. A cada giro ela sentia um vazio crescente dentro de si, uma estranha sensação de perda, como se algo em sua essência estivesse sendo arrancado. Seus olhos estavam fixos nos dele, mas a imagem do homem parecia distorcida, como se seu rosto mudasse sutilmente a cada instante. E então, ela viu algo que a congelou de terror. Por um instante, enquanto seus olhos se desviaram para o chão, percebeu que os pés dele não eram humanos. Eram cascos negros e reluzentes, como os de uma criatura infernal. O horror tomou conta dela. Tentou soltar-se, mas a mão dele segurava firme, quase como se fossem grilhões invisíveis que a prendiam. Quando ergueu o olhar, ele sorria de forma perturbadora, e ela sentiu um vazio gelado se alastrar por todo o corpo. Num impulso de desespero, Juliana conseguiu se soltar e correu, sem olhar para trás. Cada passo parecia ecoar em sua mente, e o peso de um olhar invisível seguia-a, aumentando seu medo. Ela quase tropeçou ao sair da praça, como se algo tentasse puxá-la de volta, e continuou correndo até chegar em casa. Trancou a porta, fechou todas as janelas, tentando a todo custo se sentir protegida. Mas mesmo dentro de sua própria casa, o medo não a deixava. A imagem dos cascos, o sorriso perturbador do homem, tudo estava gravado em sua mente. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, Juliana foi despertada por um som inquietante. O rádio do quarto, que estava desligado, começou a tocar sozinho, emitindo uma música lenta e perturbadora, distorcida e quase fantasmagórica. Aquela melodia, tão familiar e ao mesmo tempo tão sinistra, parecia ecoar as sombras do que ela havia vivido na festa. Assustada, ela se levantou e desligou o aparelho, mas, minutos depois, ele ligou novamente, como se tivesse vontade própria. O rosto do homem, seu sorriso sinistro, vinham à sua mente, e ela sentia como se estivesse sendo observada, mesmo sem ninguém por perto. Aquela música parecia estar impregnada no rádio, pois na noite seguinte ele voltou a tocar,
e desta vez o volume estava ensurdecedor. Juliana tentou desligá-lo várias vezes, mas nada adiantava. Desesperada, sentia a presença dele cada vez mais forte, uma energia densa e aterrorizante que fazia o ar ao seu redor parecer quase sólido, difícil de respirar. Ela sabia que ele estava ali, mesmo que invisível, esperando por ela. Aquela presença sombria e sufocante parecia apertar cada vez mais, como se estivesse se aproximando lentamente. A sensação de ser observada era insuportável, e os sons do rádio aumentavam seu pavor. Eram como sussurros macabros que preenchiam o quarto com um aviso sinistro. O rosto dele, aquele sorriso cruel e os olhos sombrios, voltavam à sua mente repetidamente, e Juliana não conseguia entender o que ele queria. Ela estava quase cedendo ao pânico completo, incapaz de se proteger de algo tão aterrador e imaterial. Até que, finalmente, no auge do desespero, ela decidiu buscar ajuda. Desesperada e exausta após noites sem conseguir dormir, Juliana foi até a casa da avó. A avó de Juliana era conhecida por ter conhecimentos antigos, rezas que protegiam contra o mal, segredos passados de geração em geração, muitos deles envoltos em mistério. Ao relatar tudo o que vinha acontecendo, Juliana percebeu que a avó a ouvia em silêncio, com o rosto sério e os olhos fixos, como se já soubesse do que se tratava. Depois de ouvir tudo, a avó segurou a mão dela com força e, em um tom grave, falou: "Você dançou com ele, menina, e agora ele está atrás de sua alma." Juliana ficou atônita. Não queria acreditar que aquela presença perturbadora era algo tão poderoso e maligno. Mas os olhos da avó não deixavam dúvidas. A mulher, que raramente mostrava qualquer tipo de emoção, parecia verdadeiramente assustada. A avó então ensinou a Juliana uma reza antiga, uma oração que deveria ser dita com convicção, caso o rádio voltasse a tocar. Ela deveria esperar até que a presença se manifestasse novamente, e quando sentisse que ele estava por perto, recitar aquelas palavras que haviam protegido tantas gerações. Naquela noite, Juliana voltou para casa tentando se preparar para o que viria. O medo ainda estava lá, mas agora havia uma chama de esperança em seu coração. Se ela tivesse coragem de enfrentar o que quer que estivesse perseguindo-a, talvez pudesse pôr um fim a esse pesadelo. Ela repetiu as palavras da reza em sua mente, tentando decorar cada sílaba, cada verso, pois sabia que não teria uma segunda chance. A noite avançou e o silêncio tomou conta do lugar. A ansiedade fazia o coração de Juliana bater tão rápido que ela mal conseguia respirar direito. Então, de repente, o rádio se ligou sozinho mais uma vez. A mesma música lenta e fantasmagórica encheu o ambiente, mais perturbadora do que nunca. Mas, desta vez, a música não vinha apenas do rádio. Juliana sentiu o ar ao seu redor vibrar, como se aquela melodia infernal estivesse sendo tocada em cada canto de sua casa. Ela fechou os olhos, sentindo a presença dele mais forte do que jamais sentira. Era como se o próprio ar estivesse impregnado com aquele sorriso perturbador. Sentia a respiração gelada dele ao lado dela, quase como se ele estivesse ao alcance de um toque. No meio do terror crescente, Juliana lembrou-se das palavras que a avó lhe ensinara. Com o coração acelerado e a voz trêmula, ela reuniu toda a coragem que tinha e, com a voz firme, gritou: "Com o diabo eu não danço. Livra minha alma pelo Pai, Filho e Espírito Santo." No mesmo instante, o rádio emitiu um estalo alto, como se algo dentro dele tivesse explodido. A melodia cessou abruptamente e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Um silêncio que parecia quase sobrenatural, denso, como se tivesse sido arrancado à força de outra realidade.
Sentiu a pressão ao redor diminuir, como se a presença maléfica estivesse sendo repelida. Lentamente, ela abriu os olhos. A sensação de perigo havia desaparecido, mas o medo ainda estava presente em seu coração. Ela sabia que aquele momento havia terminado, mas algo dizia que a ameaça não havia desaparecido por completo. Depois daquela noite, Juliana nunca mais voltou à festa de São Bartolomeu. Embora sentisse que o pior já havia passado, ela sabia que aquele encontro a marcaria para sempre. A vida continuou e os dias se passaram, mas a lembrança daquela figura sombria, de sua dança macabra e do arrepio que sentira em cada passo, permaneceu vívida em sua mente. Alguns dizem que o mal, uma vez que cruza nosso caminho, deixa sua marca, mesmo que se vá. E Juliana, mesmo tentando viver normalmente, não conseguia se livrar do pressentimento de que ele ainda a observava, de alguma forma, esperando um momento de distração para voltar. Em noites de silêncio absoluto, quando o mundo parecia mais escuro, ela sentia uma presença invisível ao seu redor. E, embora ele nunca mais tenha aparecido fisicamente, Juliana sabia que aquela sombra jamais a deixaria. Obrigado por assistir, amantes do desconhecido. Se você gostou, não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar. Essa história foi um lembrete de que, quando decidimos ultrapassar certos limites, às vezes cruzamos barreiras que não têm volta. Portanto, lembrem-se, nem todas as festividades são o que parecem, e nem todas as danças são para os vivos. Às vezes, o perigo nos espera nos lugares mais inesperados, escondido atrás de um sorriso, uma música ou de um convite aparentemente inocente. E, quando menos esperamos, ele nos chama para dançar. Portanto, quando a noite cair e o silêncio for absoluto, se um estranho estender a mão para você, tome cuidado antes de aceitá-la, pois nem sempre é um simples convite. Boa noite e fechem bem suas portas, pois no véu da meia-noite, o que se esconde nas sombras sempre espera uma nova oportunidade para se manifestar. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.